Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. E a gente traz para você as principais informações do dia do que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. É isso aí, a gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte. Antes disso, quero desejar a você um bom dia, você que nos ouve em 87.9, a você que nos ouve também no fmmais.com.br, para você que nos acompanha na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, para você que acompanha nos nossos aplicativos. O nosso abraço para você, que você tenha uma boa quinta-feira. Para você que nos acompanha também às 20 horas na reapresentação, também nós agradecemos o carinho da sua audiência. Comigo está a Kellen Cunha na mesa de som, aqui comandando os botões da Mais FM, e nosso amigo e comentarista Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, nossos amigos do Goiás é Notícia. Pois é, a gente começa o programa destacando as notícias do esporte, né? Ontem teve rodada do Brasileirão e a gente vai destacar aqui os principais os resultados de ontem, né? E ontem teve zebra, hein, Edmar Silva? Zebra. Ontem teve zebra. Ontem aqui nós falamos sobre o jogo do Paraná contra o São Paulo, o líder do campeonato, contra o último colocado na tabela da Série A. Imagino que seria aí um resultado positivo para o time paulista, né? E nada disso. E o que aconteceu foi... Teve um tropecinho. Um tropeço, né? O São Paulo conquistou apenas um ponto contra o Paraná, no empate de 1-1, que pode ser visto como tropeço. É o destaque aqui do UOL. Principalmente se o clube levar em consideração a vitória do vice-líder. O Internacional venceu o Bahia por 1-0, né? Então, quer dizer, o Inter, que é vice-líder, vai se aproximando aí da liderança. Outro jogo também que aconteceu ontem foi Palmeiras e Botafogo, né? O Palmeiras venceu por 2-0, essa é a gente sabe qual. 2-0 para o Palmeiras. E também outros jogos fecharam a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, teve também Fluminense, né, e Corinthians, né? Como é que ficou o Fluminense e Corinthians? Até onde eu estava assistindo, estava 1-0 o Fluminense. O Fluminense venceu por 1-0, gol do zagueiro Gum. Isso. Outros 3 jogos fecharam a rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, O Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã, às 20 horas. E tem a chance de voltar. Colar aí nesse pelotão que está se distanciando. O Flamengo está com 37, vai para 40 e cola no Internacional com 41, vai para 37. Vencendo, vai para 40. E aí cola no Internacional que tem 41 e o São Paulo 42. Então volta aí a ficar numa distância de possível liderança na próxima rodada. Isso. E também o Atlético Mineiro recebe o Vasco da Gama. E o Paraná visita a Chapecoense. Então, são os jogos de hoje, né? Aqui fala também do confronto entre Ceará e Santos, válido pela mesma rodada, que havia sido realizado antecipadamente no dia 8 de agosto, terminou com um empate de 1-1. Então, são os principais resultados, né? Bahia 0, Internacional 1, Palmeiras 2, Botafogo 0 e Fluminense 1. O Corinthians, né? O Corinthians 0. Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, você falou, o Atlético Mineiro com o Vasco, né? E o Flamengo e Vitória completam a rodada. 20ª rodada. Né? Muito bem. Mais alguma informação do esporte? Nenhuma informação. Então, vamos... hoje estava vendo uma notícia,
líder do Atlético, né? O jogador do Atlético Clube Goianiense, como é que fala lá, o cara que faz mais gols? Artilheiro. O artilheiro, né, do Atlético, está sendo vendido para o exterior. E vai pular de um salário de R$2.000 que ele recebia o ano passado lá no Iporá, né? Ele foi para o Atlético, passou a ganhar 7 mil. Na renovação do contrato, passou a ganhar 14 e agora vai para a Europa para ganhar, sabe quanto? Quanto? R$300.000. Ele sai do ano passado ganhando 2.000 e ganha 300 mil. 300, né? Ou seja, ele está prosperando, né? O artilheiro do Atlético, né? Quer dizer, o Atlético Clube Goianiense revelando aí um craque para o futebol internacional. Bom, vamos às notícias do dia. O G1 traz a seguinte manchete, Morgantini. 38% dos candidatos declararam patrimônio zero nas eleições e 10% são milionários. Quase 40%, né? 38% dos candidatos diz que não tem nada. Chama atenção, né? Absolutamente zero patrimônio. Chama atenção em alguns casos, né? Não ter nenhum patrimônio, principalmente quando você mescla essa informação com a atividade do candidato, porque hoje muita gente no Brasil não tem patrimônio, né? Não tem sequer um carro. Então, isso aí não é nenhum absurdo. Agora, chama atenção, por exemplo, quando você cruza informações, o caso presidenciável Cabo Daciolo, que é deputado federal, que ganha um salário aí superior a R$30 mil. E aí está há 2 anos como deputado, né? Foi eleito em 2014. Não, há 4 anos, perdão. Né? Está concluindo semana. São 4 anos que mensalmente ele ganha 13 salários de R$30 mil. E mesmo assim ele não conseguiu adquirir nenhum patrimônio. Vamos contextualizar. Ou ele não conseguiu construir porque ele gasta tudo com caridade, ele doa para as pessoas, ele é um mau administrador, ou porque ele está adquirindo patrimônio e colocando no nome de outras pessoas. Né? Essa é a dúvida que suscita. É somente isso a dúvida que suscita. E aí a surpresa que vem é que não é o João Amoedo o candidato mais rico das eleições, né? Existe mais um candidato com um patrimônio declarado superior a casa dos 680 milhões, candidato a deputado federal, se não me engano, tem essa informação aí. Depois, esse terceiro lugar, vem o Henrique Meirelles, com 380 milhões de reais. Curioso a gente imaginar essa situação, né? A situação dele entrando na política, querendo queimar a cabeça com debates, com negociações, com diálogos, enfim, é curioso. Muito bem. Entre os 13 candidatos à presidência, o Cabo Daciolo é o único que declara não possuir nenhum bem, né, como você disse aí. 9 são milionários: Álvaro Dias, Ciro Gomes, Eimael, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Goulart Filho e Lula. Lula é milionário também aqui na lista do G1. Entre os candidatos aos governos dos estados, 16 dizem não ter nada. Já 82 declararam patrimônio superior a 1 milhão. Entre os candidatos ao Senado, 50 afirmam não possuir bens. Os senadores também, né? Candidatos ao Senado também não. 50 deles não têm bens. E 140 dizem ser milionários. Os candidatos a deputado estadual são o principal grupo entre os que não têm nem um centavo sequer declarado à Justiça Eleitoral, tanto em número absoluto como em percentual. Ou seja, então aqui o Jean faz um levantamento dos candidatos, né? Tanto desde a candidatura para deputado estadual até presidente, aqueles que muitos declaram não ter absolutamente nada, né? Nenhum bem, e alguns passam do 1 milhão, né? Milionário quem tem acima de 1 milhão, né? Se tiver 1 milhão e R$1 já é milionário. Já é milionário. Se tiver esse é o conceito, né? 600 milhões... Se você pensar em Anápolis, a quantidade de milionários que existe, ela é enorme. Basta você pensar quem é proprietário de um imóvel ali na região do bairro Jundiaí, próximo ao Parque Ipiranga. Todo proprietário, a quantidade de pessoas que moram ali, todo proprietário de um imóvel ali, ele é milionário. Porque hoje o valor de mercado de imóvel daquele é superior a 1 milhão. Que eu quero vender, vai dar 900 mil. Aí tem um carro, vai dar 1 milhão. Aí você vai imaginar que aquela imagem milionária é um cara rico, muito rico, né? Um cara... Não, hoje para falar que o cara é milionário, ele tem que ser bilionário, então, né? Ele tem que passar a casa do bilhão.
Bom, Lula, Alckmin e Bolsonaro têm candidaturas contestadas no TSE. O registro do ex-presidente foi alvo de 16 questionamentos. Prazo para questionamentos termina ontem, né, quarta-feira, e a defesa do ex-presidente será intimada para se manifestar em 7 dias. O PT registrou na semana passada a chapa formada por Lula e Haddad, né? A informação são, além de Lula, Alckmin e Bolsonaro também foram questionados, né? Têm as suas candidaturas questionadas, terão também o mesmo prazo para fazer a defesa, né? A contestação desses questionamentos. E novamente, um período natural, né? Uma agenda normal desse momento eleitoral, né? Isso, é a agenda... Contestação ali, é o ritual normal, né? Então, Pronto. todos os candidatos, até ontem, poderiam ser questionados, né? E não só os candidatos a presidente, mas também os demais candidatos. O interessante é que quem questionou a candidatura do Alckmin foi o Henrique Meirelles, né? A campanha do Henrique Meirelles questionou... Muito amigos, hein? Amigo, assim, você é meu amigo, mas você está irregular, tá? Né? Tentando aí derrubar a candidatura do Meirelles, do Alckmin. Um advogado diz ao TSE que Bolsonaro é inelegível por ser réu, né? Então, também, o candidato Bolsonaro também questionado, também tem prazo para fazer a sua defesa. Uma das impugnações da candidatura de Lula foi apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né? Na verdade, a Raquel Dodge foi a primeira a propor a impugnação, entendendo que Lula estaria inelegível por causa da condenação de segunda instância. Bom, então, aí os próximos passos: o presidente da República de 2013 a 2010 foi registrado como candidato do PT ao Palácio do Planalto na eleição deste ano em uma chapa formada com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também do PT. Os advogados de Lula serão intimados para apresentar os 7 dias, não só de Lula, mas, como eu disse, dos 3 candidatos impugnados, e aí tem os prazos para as defesas e devem ser submetidas ao relator, né, aos relatores dos respectivos processos. Cada inscrição lá no TSE recebeu um relator, né, que vai cuidar, vai analisar a documentação, né? No caso do ex-presidente Lula, é o Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai fazer essa avaliação. Então, os próximos dias aí a gente acompanha, então, o desenrolar destes questionamentos, né? O que é, como foi dito, natural, porque é justamente nesse prazo que qualquer cidadão pode questionar, poderia, né, até ontem questionar as candidaturas. Outra notícia também do calendário eleitoral trata da questão do prazo para o eleitor pedir o voto em trânsito. Nós falamos sobre isso aqui alguns dias atrás, o Paulo Roberto Belém, inclusive, foi ao cartório eleitoral para saber mais detalhes dessa informação, né? Então, termina nesta quinta-feira prazo para eleitor pedir voto em trânsito. O eleitor só poderá votar em trânsito em cidades que tenham mais de 100 mil eleitores ou em capitais. Para solicitar o voto fora do domicílio, é preciso apresentar documento com foto ao cartório eleitoral, né? Então, esse dado aqui é o seguinte: se você vai viajar, né? Eu vou para São Paulo, vou estar em São Paulo no dia da eleição. Então, você pode se cadastrar junto à Justiça Eleitoral para votar lá onde você estiver, né? Na cidade que você estiver. Agora, o detalhe é que só vota para presidente. Só pode votar para presidente. Só para presidente, né? Para governador, para senador, para deputados federais e estaduais, o voto ele só é válido na sua sessão eleitoral, né? Então, hoje é o prazo final, né? Quem viaja e quer votar... né? O questionamento que a gente faz, Gilmar, é sempre aquele, não é uma época que a gente está tão preocupado com um alto percentual, risco eminente de um alto percentual recorde de abstenção de votos. A gente pensa que alguém vai procurar a Justiça Eleitoral e fala assim: eu quero votar em outra cidade. Quer dizer, vai na contramão do que nós estamos preocupados. Mas tomara que exista. Na verdade, é até um dado curioso que a gente poderia depois levantar, né? Quantas pessoas solicitaram esse tipo de ação judicial, né? Ou seja, de poder votar fora do seu domicílio.
Como você disse, a preocupação maior é o contrário, né? Justamente a falta de interesse de boa parcela da população pelas eleições. Bom, o Superior Tribunal de Justiça concede adicional de 25% a aposentados que necessitam de cuidadores. Esse é um assunto que, não, vamos dizer assim, não é político, mas interessante para os aposentados, né, que precisam de cuidados especiais, e o Supremo Tribunal Federal concedeu o adicional de 25% para estes aposentados, né? Então, mais uma preocupação é para o governo em relação à Previdência Social, né? Então, é uma informação que, claro, o governo federal já disse que vai recorrer, né? Mas é uma informação interessante. Bom, o Alckmin diz que Bolsonaro perde para qualquer um no segundo turno, Morgantin. O que você acha disso? Qualquer um? Qualquer um. O Alckmin disse o seguinte, o Bolsonaro, se ele for para o segundo turno, naturalmente, qualquer um que disputar com ele ganha a eleição. O Alckmin falou isso? O Alckmin disse isso. Eu concordo. Nós falamos sobre isso aqui, né? Nós falamos isso aqui essa semana. E eu fico satisfeito, porque possivelmente é a primeira vez que eu concordo com o Alckmin, quando o Alckmin afirmou sobre política. Em algum momento nós nos encontramos. Falamos sobre isso ontem. É perfeitamente certo, essa é uma leitura bastante óbvia. O interessante também, falando sobre os candidatos a presidente, o Bolsonaro diz que vai usar o Revalida para expulsar médicos cubanos do Brasil. Ele falou ontem numa cidade de São Paulo, né, que, se eleito, vai usar o Revalida. O Revalida é aquele sistema que o profissional ele faz um curso no exterior, ele tem que chegar aqui e revalidar o seu diploma, né? E o Bolsonaro está dizendo que os médicos cubanos, né, devem ser expulsos por ele, se ele for eleito, segundo ele, porque eles não preenchem Só os cubanos? Só os cubanos, né? Interessante. Se for médico de outro lugar, se for brasileiro formado na Bolívia, como tem uma crescente massa, né? Não, esse aí não vai fazer? Então. Se for um médico inglês. Se for um médico francês, né? Alemão. É muito inteligente o Bolsonaro, né? Muito esperto. Basta dizer uma coisa: a Cuba tem a sétima melhor saúde do mundo. Sétima melhor saúde do mundo. Está à frente, e bem à frente, que é dos Estados Unidos, por exemplo. E ele quer fazer revalida em médico cubano. Aonde vai a estupidez de um cidadão que fala isso? E aonde vai a estupidez de um cidadão que ouve isso e acha que está correto? O médico é cubano. A ilha de Cuba tem a sétima melhor saúde do mundo, a quinta melhor educação do mundo. Tem problemas gravíssimos em relação à democracia e liberdade de expressão. Tem problemas gravíssimos no setor econômico, grande parte por conta de embargo. Mas tem 0 analfabetos. 0, taxa 0 em analfabetos. Aí o sujeito vem e fala, olha, vou expulsar os cubanos porque eles não servem. Será que aquela medicina que o cara paga 7 pau por mês para estudar lá no interior de Deus me livre, lá na Bolívia, lá na Argentina, ela tem mais qualidade que esses médicos que conseguiram colocar a ilha de Cuba nesse patamar? Deve ser muito constrangedor apoiar Jair Bolsonaro. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, trazendo aqui as principais notícias do dia para você. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com o programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje, dia 23 de agosto de 2018. Você acompanha o nosso programa no fmmais.com.br, aqui em Anápolis em 87.9 e, é claro, também nos aplicativos, diversos aplicativos à disposição aí para você nos acompanhar. E por falar em aplicativos, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook tem aqui a manifestação de vários ouvintes e a gente quer registrar e agradecer a participação de cada um. A dona Sueli Narcisa está assistindo. Então conta para ela quem está aqui. Quem está aqui é a Baby. A Baby virou mascote do programa. Exatamente. Está aqui com a gente. É a menina mais. A menina mais. O João Barreto Acioli também ligado, assistindo, acompanhando o nosso programa.
A Solange Melo também está conosco acompanhando o programa nesta manhã. A Nina Evelyn diz bom dia, Edmar, bom dia, Morgantini. Bom dia, Nina. Pessoal do ar-condicionado Arco-Isa também ligados, desejando um bom dia para todos nós. Desejando um dia climatizado. É um dia climatizado, né? Que ar-condicionado Arco-Isa. Muito bem. A Maria Santos está também conectada assistindo o nosso programa. Aquela em Cunha aqui do lado também conectada. A Solange Mello, ela diz, bom dia Edmar, bom dia Morga, bom dia a todos. O setor industrial, o Jardim Esperança e a região estão conectados, ligados, né? E ela deseja também um bom dia lá na cidade de Gameleira para o Rogério, né? Desejando um bom trabalho. É isso aí. Esperto aí, Rogério. É isso aí, Rogério. Um abração aí. Lá em Gameleira, um abraço para os amigos de Gameleira. A Nina Evelyn faz um comentário aqui, me parece que sobre o que nós comentamos no início, sobre o patrimônio dos candidatos, né? E ela diz, será que é verdade esta pobreza? Né? Será que esse povo é pobre assim mesmo? É o que chama atenção. A gente não consegue deixar de pensar sob os olhos da desconfiança. Quer dizer, não, ninguém que está acusando ninguém de nada, né? Não está levantando nenhum tipo de acusação. Mas torna-se suspeito você pensar que alguém chega aos 50 anos, 40 anos, aí que a média dos candidatos, mais ou menos, tem empregos, são profissionais liberais, tem cargos políticos, ocuparam espaços aí nas autarquias públicas dos seus estados e não conseguiram ter nada. Quer dizer, é estranho. Porque alguém que realmente não teve oportunidades, alguém que está à margem da sociedade, como nós temos, infeliz e lamentavelmente, milhões de pessoas no Brasil, né, abaixo da linha da pobreza, como costumamos dizer, aí é natural, como eu disse, infelizmente, que haja essa condição. Não tem patrimônio, não tem nada, não sequer tem onde morar, né, vive uma vida de dificuldade. Mas não é o caso de quem está numa situação que torna-se candidato, filia-se a um partido, tem uma atividade política, né? Então é estranho. Muito bem. Bom, segundo o site UOL, o Bolsonaro não deve ir aos novos debates eleitorais. Comentávamos ontem, não, chegamos a falar ontem ou não isso aí? Acho que não. Não, dois debates foram suficientes para ele desmanchar e não querer mais. Na verdade, ir ao debate é interessante desde que você tenha condições de debater, né? E de apresentar, né, propostas que sejam convincentes. Ele está querendo, assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a coisa bem quietinha, bem tranquila, para ver se fica do jeitinho que tá. Vamos não mexer, não mexe não. Deixa quieto. Como diz um ditado mineiro que eu adoro, deixa do jeitinho que tá para ver como é que fica. Então ele quer isso. Não vai acontecer, claro, né? Na verdade, o debate, sempre houve essa discussão, né? O debate é bom para quem está ruim nas pesquisas, né? Porque tem chance de melhorar. Agora, para quem está bem na pesquisa, ir no debate pode ser até vantajoso. Mas não é uma estratégia fechada, assim, não é uma fórmula. Veja bem, Edmar, cada situação tem a sua particularidade, né? Como disse por aí, uma coisa, outra coisa, e não necessariamente nessa mesma ordem. Mas por que tem essa peculiaridade? Porque alguém que está, por exemplo, disputando uma reeleição, está com um alto prestígio, exemplo, presidente Lula em 2006, Marconi Perillo em 2006 também, não, 2006 foi o Cidinho, em 2010. 6, depois 10. Foi 6, não foi? Não, 10 foi o Cidinho. 2006, isso. 2006. Perdão, 2002, porque ele foi de 98. Também não foi os debates. Ele foi nos outros agora, dessa eleição, porque ele estava muito fragilizado. Veja, mesmo ele, nessa fórmula que eu estou aplicando da reeleição, ele sentiu que alguns eu virei, outros não. Então, essa é uma estratégia que é preciso ser feita medindo o cenário. Um candidato que goza de muito prestígio, está em primeiro lugar, em reeleição, é um nome muito conhecido, ele pode abrir mão, ele pode pensar em não ir.
Agora, não é o caso do Jair Bolsonaro, que está chegando, né, na disputa. Está chegando nessa disputa. E sob uma polêmica muito grande, que é justamente a desconfiança de que ele não sabe nada mesmo. O que fica bem claro quando ele vai num debate, né? Quando ele vai numa entrevista. Ele não sabe absolutamente nada do que ele está falando. Ele sabe soltar umas frases que tem uma claque dele que bate palma. São frases de efeito. Frases de efeito, como essa, de falar de médico cubano, como de falar de LGBT, falar de fazer proselitismo religioso. Então, isso aí bate e fala, que bonitinho, que legal. Agora, isso se sustenta quando o debate for... Porque o debate, quer a gente queira, quer não, a gente gosta muito de ficar brigando no Facebook por causa de Lula ou disso, aquilo, mas o debate se passa pelo Brasil, né? É o Brasil que está sendo debatido, né? É a realidade nacional, na economia, né? Na assistência social. É o Brasil em relação à saúde, em relação à segurança, em relação à economia, na geração de empregos, né? No resgate social das pessoas. Então, o que pensa Jair Bolsonaro sobre isso? Quando era pré-candidato e não falava nada, falava, calma, vai vir, ele vai falar. Porque já vinha aquela conversa, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que falar. E agora chegou o debate eleitoral, ele está se furtando aí no debate. Então, assim, o que pensa esse candidato? Isso, vamos avaliar do outro lado, né? Por exemplo, de um lado, o Bolsonaro não quer ir aos debates. Do outro lado, o ex-presidente Lula não pode ir aos debates, né? Para o presidente Lula, é vantajoso não ir ao debate ou não? Ou seria melhor que ele estivesse no debate, já que ele tem quase 40%? Pois veja como as situações são peculiares. Lula não vai a nenhum debate, Lula está preso, todo mundo faz questão de dizer, está preso, já dá? De 7 de abril. 40 pontos na pesquisa. Por quê? Porque Lula tem um capital eleitoral, porque Lula já tem um nome conhecido, tem um legado político. As pessoas, grande parte desse eleitorado, desse percentual dele agora, se dá justamente pela memória que tem do governo anterior que ele fez. Então, você imagina que isso está guardado. Ele pode ir no debate, ele podia estar solto e também não ir. E também não debater. O que seria... É aquela história, né? O candidato avalia. Não, se eu não for no debate, eu já estou, como diz, eu já estou na frente mesmo, o que eu vou fazer lá, né? Agora, por outro lado, a população brasileira tem o direito de saber o que pensa cada um deles, né? Porque quando a gente vê o debate... Eu assisti, por exemplo, o debate da Rede TV. Muita gente fala, o debate foi ruim, foi um debate morno. Mas é no debate que você conhece o que o candidato pensa sobre os problemas nacionais, né? Quais são como é que ele raciocina em relação a cada problema desse, quais são as propostas que são colocadas, né? Existe proposta para os assuntos que afligem a população brasileira, né? Então, é no debate que o candidato pode expor as suas posições. Bom, por falar em propostas e debates, o Ciro Gomes, nos debates que ele apareceu, né, e ele tem falado muito nisso, falou daquela questão de retirar os 60 milhões de brasileiros que estão com o nome no SPC. Né? Ontem, o UOL traz um destaque também para a proposta do Partido dos Trabalhadores de isentar do imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Né? Hoje, a isenção é na faixa de 2.000 e poucos reais, se não me engano, 2.800 reais. Com essa proposta, seria praticamente mais do que o dobro do valor atual. Né? E alguns contestam esse tipo de proposta. Né? São propostas que, no caso, alguns dizem, não, mas isso é uma proposta inviável. Né? A do Ciro Gomes virou piada nas redes sociais, né? E agora o Partido dos Trabalhadores também faz uma proposta de isentar até 5 salários mínimos questão do imposto de renda. O que é uma reivindicação já antiga, né? Que essa tabela do imposto de renda que não é corrigida há muito tempo. Essa isenção aí, ela é interessantíssima para muitas pessoas, porque, veja, são 5 salários mínimos. Se a gente pensar quase 5 mil reais, né? Se a gente pensar hoje que a previsão é de R$1.000, são 5 mil reais. Né? É uma parcela interessante da população que se tornaria isenta. Né? Uma proposta que chama atenção. É interessante ver como as pessoas fazem piada sobre certos assuntos.
A história do Ciro Gomes virou piada. Uhum. Né? Essa agora do PT, vira uma coisa... Né? Acontece que quando é para fazer o tal do refis, aquele perdão fiscal, que é o que o governo federal, estadual, abre mão de milhões, às vezes bilhões, como aconteceu recentemente somando aquele caso lá das empresas de seguro com a dos bancos, superou o caso do bilhão. Isso. E teve também, recentemente, o refis do pessoal do petróleo. Do agronegócio, né? Que foi também... Pronto, juntar esses três, é quase 1,5 bilhão, porque era coisa de 450, 500 milhões cada um. Então, quando há perdão fiscal, refis, e para tirar o nome, digamos, do SPC dessas empresas, porque não é o caso, ninguém faz piada. Uhum. Acham normal, acham lindo. É isso aí mesmo. Aí, quando o cidadão está enrolado, tem que fazer um negócio para ajudar ele, porque ele não está conseguindo crédito para comprar lá na Casa Bahia, no Magazine Luiza, lá não sei aonde, fazer um carnezinho na Riachuelo. Não, seu nome está sujo aqui. O cara está sujo de R$500, R$300. Aí o propositor de uma ideia dessa é ridicularizado. Veja como nós somos estúpidos, porque muitos dos que ridicularizam estão muito mais perto, muitíssimo mais perto da condição de serem ajudados para sair da SPC, que uma hora podem entrar, do que de passar por um refis, porque são mega empresários e devem milhões, né, em alguma coisa. Devem milhões para a Previdência, devem milhões em algum tributo, deixa eu arrecadar. Estão muito mais perto de chegar na SPC. E mesmo assim, se sentem prazerosamente alegres em ridicularizar isso. É o que nós já comentamos aqui. Falta ao brasileiro o que a gente chama de consciência de classe. Falta ao brasileiro olhar no espelho e enxergar o que ele de fato é. Entendeu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe aquela frase, quem é você na fila do pão? Uhum. Falta o brasileiro saber quem ele é na fila do pão. Porque ele bate o olho e ele se enxerga um lorde. Ele se enxerga alguém muito fino. Ele bate o olho e pensa assim, olha, só me falta um brasão, porque realmente eu descendo, né? Eu sou... Né? É aquele que está rindo. Eu sou um lorde. Uhum. Querido, esse seu espelho tem que quebrar ele, ele é mentiroso. Cai na real, né? Pisa aqui na terra junto com a gente. Então, defenda os interesses que são da sua realidade. Mas por que ele não faz isso? Porque se ele defender os interesses da realidade dele, ele morre de medo de uma coisa, que os outros descubram que ele é pobre, que ele é trabalhador. Entendeu? Ele morre de medo dessa palavra. Trabalhador. Não, sou liberal, eu sou empresário. O cara é empregador. Quando tem uma papelaria, emprega 3 pessoas, tem uma frutaria. Não tem que acabar com isso ali trabalhista mesmo, está me atrapalhando muito. Você está muito mais perto da realidade dos seus funcionários do que a dos mega, do João Moedo, por exemplo, a banqueiro. Então, por favor, né? Muito bem. Vindo aqui para Goiás, né, a chapa governista, segundo o Jornal Popular, a chapa governista reduz frentes de campanha e deve se unir nas maiores cidades. Aquilo que nós já mencionamos aqui, né? O tempo da campanha é muito curto e é praticamente impossível chegar a todo o estado, a todas as cidades, e a chapa governista já caiu nessa real, né? Deve reduzir as frentes da campanha e deve se unir para estar presente nas maiores cidades. Nas maiores cidades vamos estar todos juntos. Uhum. Nas menores, médias e menores cidades de Goiás, vai haver aquela separação mesmo. Né? Vai você que é um candidato forte ali para deputado estadual, federal, vai ali para aquele canto, cuida lá, porque lá a pessoa te conhece, o governador vai para esse aqui, o senador vai para lá, o vice vai para outro canto, né? O suplente vai para outro lugar, vai numa empresa fazer uma reunião, por aí vai. Né? Essa é a estratégia para todos. Né? Não é só para o governista, não, mas são todos que vão ter que agir assim, porque o tempo é curto. Muito bem. O Jornal Popular traz aqui, na coluna de política, ninguém sabe qual a grande obra de Caiado, afirma José Eliton. Candidato à reeleição, José Eliton, do PSDB, disse que senador está há 30 anos na vida pública sem ter apresentado ações e que a população precisa saber o passado de cada candidato. Né? Então, o José Eliton, candidato à reeleição, disse ontem em sabatina, no Jornal Popular, que é preciso relembrar a população e fazer comparações entre a história daqueles que estão na disputa pelo Palácio das Esmeraldas.
Ele detalhou propostas afirmando ser inovadoras, mesmo após 20 anos de gestão do seu grupo político. Essa é uma tese, essa é uma estratégia que todos os candidatos vão usar para atacar o então líder, né, das pesquisas, Ronaldo Caiado. É dizer, o que Caiado fez para Goiás 30 anos? Falo isso porque já vi várias declarações de pessoas ligadas, né? A chapa governista, a chapa Daniel Vilela, a chapa petista de Cátia Maria, né? Há essa estratégia em dizer, olha, Caiado foi deputado, tem 30 anos aí que está aí, agora é senador. Qual é a contribuição dele? Qual foi o grande projeto? Qual é a lei Caiado? Né? Não tem essas coisas? Quando eu passo muito tempo, eu falo, criou a lei tal. Lei. Né? Qual é o legado do Fulano? Fulano fez tal coisa. E Cicrano fez aquela lei e tal. E quando ele ministrou tal lugar, ele fez o quê? Fez tal coisa. Né? Então, como legislador, ou mesmo como gestor, políticos de longa data costumam deixar uma contribuição importante nos segmentos. Né? Por exemplo, para o negócio, para o segmento empresarial, para o assistencialismo social, para habitação, para a saúde, por aí vai. Caiado realmente não tem essa marca. Se tem, nós não estamos lembrando. Ele ainda não a colocou aí na sua campanha. Então, por isso, a gente percebe esse questionamento mesmo estratégico do grupo de José Wellington e dos demais. Muito bem, por falar em Caiado, ontem ele esteve em Anápolis, né? O jornal Diário da Manhã traz um destaque da presença de Caiado em Anápolis. Ontem os três, viu? Ontem o Caiado esteve aqui, a Cátia Maria esteve também ontem à noite. E o Daniel Vilela esteve na CIA. Também esteve na CIA participando. Então, assim, 3 candidatos ao governo participaram de eventos ontem na cidade. A frase que o jornal Diário da Manhã destacou em Anápolis sobre o Caiado em Anápolis, Caiado promete devolver Goiás aos goianos. Né? Então, uma frase de efeito, né? O que significa isso, né? Eu queria entender, com sinceridade. O que significa isso? Goiás não é dos Goiás, é de quem, então? Quem, né? Quem está no comando? É de quem? Quem é de quê? Quem está nas ruas de Goiás, quem está vivendo Goiás? Não dá para entender, não. Mas é uma coisa de política, né? É um discurso. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Abraço Brasil. Associação Brasileira de Rádios Comunitárias agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço Brasil!
Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda solta o seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Barra. Amigo, muito sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, trazendo para você as principais informações do dia. Aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, nós queremos agradecer, né, a sua participação. Você pode deixar aí o seu comentário, né, pode deixar a sua observação. Quero abraçar a nossa querida amiga Lorena Montoril, desejando um bom dia para todos, né? A Sueli Narcisa está dizendo que o Caiado é o azarão, corre e não leva. Será? Olha, faz sentido isso que você está falando, tendo em vista que a última vez que o Caiado foi candidato ao governo foi em 94 e aconteceu uma história, aliás, exatamente essa história, né? Ele era primeiro colocado e foi caindo, acabou que nem foi para o segundo turno naquele ano. Então, agora a história é completamente diferente, passamos quase 30 anos, mas Caiado segue líder. Vamos saber o que mudou de lá para cá, ou se mudou, ou se não mudou. Muito bem, então um abraço aí para todos que estão conectados, participando e deixando aqui a sua manifestação. Você pode também participar, né, deixando o seu comentário, a sua queixa, a sua reclamação. Bom, em Aparecida de Goiânia, ontem a professora Cátia Maria esteve também em Aparecida, na parte da tarde, e o Jornal Popular, né, traz que em Aparecida de Goiânia, a Cátia Maria defende legado de Lula, e fala também sobre a questão da segurança, né, falando do seu projeto de segurança cidadã. À noite, a candidata ao governo esteve também em Anápolis, né, juntando aí a militância do partido, mobilizando para a campanha, naturalmente. O Diário da Manhã destaca o Daniel Vilela, o Morgantini, dizendo o seguinte: Daniel Vilela se compromete a transferir complexo prisional. O complexo prisional de Aparecida é um negócio assim que incomoda os aparecidenses, né? Na verdade, ninguém quer morar perto de presídio. E o Daniel Vilela, que conhece a realidade de Aparecida, já que é filho do ex-prefeito de Aparecida, se compromete a transferir o complexo prisional de Aparecida. Essa é uma questão delicada. Isso precisa dizer para onde, né? Isso. Quem quer esse tipo assim? Vamos tirar daqui, mas vai para onde? Quem que quer, né? Ele dá 10 para ele. Quem quer esse investimento? Anápolis. Anápolis. Vou resolver o presidente. Como? Vai para onde? Né?
Mas, na verdade, são situações distintas, né? O que em Anápolis, o que se reclama muito em relação ao sistema prisional, é que construiu-se com um esforço exclusivo do município, uma história ímpar, porque o município diretamente investiu na construção do presídio para que ele fosse usado pelo contingente anapolino, né? Pelos presos que estão amontoados na cadeia pública, que fossem transferidos para esse presídio. E aí, na verdade, o Estado fez, né, armou para cima de Anápolis e descumpriu, né? É a mesma coisa que a gente fazer uma sociedade aqui, eu e você vamos ser sócios numa coisa para nos beneficiar, né? Falou, olha, vamos fazer uma sociedade aqui para a gente usar esse computador que você está usando aí. Vamos comprar ele, custa 3 mil, tá 2.500, 2.500. É só nós vamos usar, né? A gente vai usar, vai ter mais tempo. Aí, quando ele ficar pronto, você fala assim, olha, a minha mulher, a minha filha, minha sobrinha e o pessoal que trabalha comigo também querem usar. Então, agora vamos ter que dividir o horário que é meu e seu entre esse pessoal todo. Eu falei, não, peraí, mas eles pagaram? Não, eles estão entrando aqui na minha cota. Eu falei, não, mas a minha cota e a sua era a mesma. A gente usar cada um 12 horas, né? É exatamente isso. Por quê? O município contribuiu financeiramente, porque aquele terreno foi adquirido e doado pelo município. Especificamente para a construção? Vai construir e vai desafogar o presídio de Anápolis, a cadeia pública de Anápolis, certo? Certo. Demorou para ficar pronto, atrasou, não sei o quê, enrolou, toda aquela história que a gente sabe. A hora que construiu, falou, não, peraí, nós vamos ter que pegar os presos lá de Aparecida, lá de Formosa, lá de Rio Verde, lá de Pau d'Água, e vamos ter que colocar aqui em Anápolis. Peraí, a gente está querendo tirar os que estão aqui. Você está trazendo os caras de fora para vir para cá? É isso que aconteceu com Anápolis. Então, é um desafio muito grande para falar sobre a realidade anapolina. Sobre o Denis Guimarães, vai tirar de lá? Sim, porque quando foi construído, era uma área distante, era um local ermo. Não é mais. Então, agora precisa repensar, mas vai colocar onde? Né? Vai ter que colocar, vai ter que achar uma fazenda. Qual é a cidade que vai ser? Mas isso é uma coisa premiada. Né? Isso é uma coisa que não vai ter não tem muita saída. Porque o progresso, né, a vida em sociedade, ela chega. Olha, veja as regiões, veja como é que era 10 anos atrás a região da base aérea. 20. Eu cheguei aqui há quase 30 anos, cheguei aqui em meados dos 90. Ali ser na base aérea era realmente ir para um aeroporto, né, um lugar distante, uma fazenda. Hoje você não sai da cidade. Você vai andando ali pela BR e a BR é mais por bairros. Bem depois da base aérea, tem cidade. Segue por cidade, tem bairros ainda. Então, assim, é uma coisa, constrói o aeroporto distante da cidade por questão de segurança. Há 10, 20 anos, o aeroporto está cercado pela cidade. Presídio é a mesma coisa. Então, é uma saia justa para se resolver, mas bom de se ouvir para quem igual o cemitério, né? Já viu? Constrói o cemitério lá longe da cidade. E aí a cidade vai chegando e ultrapassa. Né? A gente tem aqui o São Miguel, que está no centro da cidade, né? O parque já está dentro da cidade. Então, assim, a cidade cresce e acaba ocupando todos esses espaços. De qualquer maneira, é um problema que aquela história. Quem tem, quer se livrar dele, né? E quem não tem, não quer... Não está muito interessado em ter esse benefício. Você não vê, não é normal você dizer, eu vou lutar por mais benefícios na cidade, como a construção de um presídio aqui do lado da Praça da Matriz. Eu acho que você errou, querido. Atrás, Veja disso. Cidade pequena, o cara briga para ter agência do Correio, para ter Banco do Brasil. Né? Aí o cara gosta de um posto de saúde, um posto de saúde, uma escolinha, um negócio. Agora isso aí o pessoal não quer, né? Muito bem. Bom, por falar em saudade. E por falar em saudade. Ontem nós falamos aqui já, né, algumas vezes também sobre aquela candidatura isolada que foi a tentativa, né? Deu confusão a candidatura avulsa do Patriotas ao Senado. Né, o Patriota que lançou um candidato para fazer campanha para o Cabo, né? Acabou sendo rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Né? O TRE considerou ilegal a candidatura isolada. O juiz impede registro de Santana Pires, do Patriota, pelo fato de a sigla estar coligada ao PSDB em chapa que já possui 2 candidatos. Né? O juiz Marcelo Borges, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, concedeu ontem liminar
considerando ilegal a candidatura isolada de Santana Pires, isso porque o seu partido, Patriota, está coligado com o PSDB do governador José Hélito, que encabeça a chapa, e já tem os 2 candidatos ao Senado, que são a Lúcia Vânia, do PSB, e o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. E mesmo assim, o Patriota insistiu em lançar o candidato ao Senado, vamos dizer, do partido, né? Se confirmada a retirada do candidato do Patriota, é claro que eles ainda têm recurso, né? Que tem 3,24 segundos de rádio e TV, o tempo de propaganda eleitoral, que começa no próximo dia 31 de agosto, terá que ser redistribuído entre os candidatos. O texto do juiz, porém, não deixa claro se o tempo a ser distribuído é de toda a chapa majoritária ou se apenas dos candidatos ao Senado, né? Então, a decisão contra a candidatura do candidato do Patriota foi dada ontem, né? Deve ter recurso, e a propaganda eleitoral, né? Aliás, agora pela manhã, a partir das 9 horas agora, tem uma reunião lá no Tribunal Regional Eleitoral para definir exatamente a ordem em relação às distribuição de tempo de rádio e televisão das campanhas eleitorais. Então, agora pela manhã deve... Nessa história toda, para quem acompanha a Mais FM através dos nossos programas aqui, do jornalismo matinal, sabe que nós agora estamos, cada um de nós aqui no estúdio, eu, você, Edmar e a Kelly, com uma plaquinha levantada dizendo, eu já sabia. Eu já sabia. Porque a gente já tinha antecipado isso aqui, dizendo que a decisão mais razoável e natural, né, porque na verdade isso nasceu com um pedido de impugnação das 3 candidaturas, queria praticamente a forca. Vamos dizer, melar o negócio. Pena capital, isso. O Wilder Moraes, candidato, pediu isso aí. E nós sabíamos que isso era fora do princípio da razoabilidade, não era razoável isso. E que a tendência natural era que o TRE apreciasse e visse se pode ou não ter candidatura avulsa. E não tendo, vai cancelar uma. Cancelar a que está avulsa. A que está fora da chapa. Deu no que deu. Não precisa ter bola de cristal, você gênio da lâmpada. É só você pensar que é o natural, o óbvio era o que acontecia, o que poderia acontecer. E, de fato, se materializou na decisão aí do magistrado, né? O Patriota, então, não vai ter o seu... O cabo, na verdade, eles queriam um cabo eleitoral para o cabo, né? Para o cabo. Para e olha, o Patriotas está lá com o grupo governista, não é isso? Isso. Então, o ex-pré-candidato, né, foi então pré-candidato do Patriota, o jornalista Paulo Berings, declarou apoio a Ronaldo Caiado. Uhum. Não sei se ele deixou o Patriota, se ele continuou o Patriota, uma decisão isolada, mas ele, como representante maior do Patriota, imagina o cara chegar na situação de ser pré-candidato ao governo por um partido, ele tem que ser uma expressão, né, de grande respeito. Ele declarou apoio justamente para a candidatura que é opositora à de Marconi Perillo, Lúcia Vânia e José Hélito. Muito bem. É interessante aquela história, aquilo que nós falamos, né? Inclusive você comentou essa semana, sobre a quantidade de partidos brasileiros, né? Nós temos 35 partidos, se não me engano. 35 partidos. E aquela história da ideologia, né? Qual é a ideologia dos partidos? Quais são... Na verdade, assim, o cidadão fala assim, eu vou votar no partido X por quê? Né? Qual é a ideologia? Qual que é o princípio? E a gente vê essa fragilidade dos princípios justamente nessa hora, né? Quando um candidato de um partido, ele vai apoiar o outro e o outro vai para outra corrente totalmente diferente. Ou seja, não existe coerência nenhuma entre os membros do partido e muitas vezes não existe também nenhum tipo de punição, né, para aquele que diverge da orientação partidária e vai para outro candidato e fica o dito pelo dito, né, e as coisas seguem naturalmente como se fosse totalmente normal, né, ou seja, cadê a fundamentação teórica desses partidos? Né? Uma coisa é ter divergência dentro do partido. O PT costuma chamar de correntes, né? São divergências em relação a alguns pontos dentro do Partido dos Trabalhadores. O PSDB igualmente tem essas divergências. Os grupos que têm divergência. Partidos como o PMDB, que abriga, é um acordo de resultados, abriga todos os dissidentes de qualquer legenda. O cara sai do
do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, o cara sai do DEM, ele vai parar no PMDB, se encontra no PMDB. É uma coxa de retalho, é difícil mais falar em corrente no PMDB. Mas veja, variações acontecem dentro de legendas. Agora eu pergunto, qual é a ideologia inédita, qual é o princípio político de gestão em relação a pontos básicos que é inédito no PMB, Partido da Mulher Brasileira? Qual é esse princípio inédito de gestão, do que nunca foi falado, do novo partido, inclusive, que tem um candidato? Qual que é a ideologia inédita? Qual que é o pensamento, a corrente de administração, de visão econômica, social e de saúde, educação para uma gestão pública do Patriotas? Não tem. Não há novidade. Então, há muito mais o interesse em firmar posição, ganhar destaque para ter um partido e ficar de olho em fundo partidário e outras coisas também, de projeção política, do que propriamente falar assim, olha, é necessário fazer um partido. O PSOL saiu de uma dissidência do PT, que foi crescendo, até que falou, não, vamos montar um partido. E funcionou. Mas ainda assim, o PSOL poderia muito bem se alinhar a um grupo de partidos de esquerda. Não há no PSOL um pensamento que seja radicalmente inédito ou contra o que alguém dentro do PT faz, as chamadas alas radicais. Não há. O DEM é uma ala de radical, à direita, do PSDB, que é centro-direita. Ou é um centro, de fato. O PP é uma ala mais à direita, sobretudo no pensamento econômico, do PSDB. Então, se nós não temos esse tipo de variação, é como se nós colocássemos, olha, isso aqui é o vermelho Bordeaux, isso aqui é um vermelho aguado, isso aqui é um vermelho Ferrari, mas todos começam com a mesma palavra, vermelho. O azul, ele pode ser azul piscina, azul bebê, azul Klein. Gostou dessa, cara? Conhece azul Klein? Esse poucos conhecem, hein? É o azul que tem Eu conheço azul marinho. Azul Klein, azul marinho, azul turquesa, azul geladeira, né? Aquela Brasília antiga tinha aquela coisa. Azul geladeira. Tudo é azul. Então, há um interesse muito grande de se variar as siglas por outras razões, que não propriamente falar de ideologia. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Acabou? Acabou. Nós agradecemos a todos os que nos acompanham, né, no programa desta quinta-feira. Né? Um abraço a você que nos acompanhou, curtiu, compartilhou o nosso programa nas redes sociais. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Obrigado àquela Cunha que nos ajudou aqui na técnica de som. Bom dia para você, Morgantini, e bom dia para todos os nossos ouvintes. Um bom dia, Gilmar. Bom dia, Kelly. Nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Amanhã voltamos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço a todos, aquela. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 6 canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência